Oi, meu nome é Camila Barbosa e esse é o primeiro de uma série de 3 vídeos sobre a alocação de polos em configuração de realimentação unitária. Nesse vídeo a gente vai dar uma introdução sobre o tema e também vai falar sobre regulagem e rastreamento robusto. Então, por que estudar a alocação de polos em sistemas de realimentação? Quando a gente tem um sistema que está com polos instáveis, esse método é exatamente muito utilizado para estabilizá-lo. Do mesmo jeito, quando eu quero tornar um sistema não oscilatório, quando eu quero mudar, diminuir e aumentar o tempo de convergência do sistema, ou seja, eu quero alterar o sistema que já está ali para que ele funcione da maneira que a minha aplicação precisa. Então, eu posso alocar polos de forma que eu altere a dinâmica do meu sistema e consiga fazer ele funcionar do jeito que eu precisar para a minha aplicação. Então, algumas considerações precisam ser feitas a respeito do sistema que a gente vai estudar. Aqui é exatamente a alocação de polos em realimentação unitária que a gente vai estudar. A gente tem a saída Y, a entrada U, a função de transferência G. Só que não somente a entrada, a função de transferência e a saída que a gente vai lidar, a gente está realimentando. Então, quando a gente realimenta, a gente está acrescentando também o sinal de referência, que é o que eu quero que Y tenda no infinito, Y tem que tender a R, e o meu P, que é o ganho de sinal de referência. Então, um valor que vai multiplicar o sinal de referência, está aqui, ó, PR, PRS, um valor que vai multiplicar o sinal de referência para entrar aqui no CDS. E esse CDS vai se juntar ao sinal de saída para entrar no CDS, que aqui eu vou ter o erro, vai entrar no CDS, que vai ser meu compensador. Então, aqui está a equação desse esquema aqui de cima, né, com o ganho, com o compensador, com a função de transferência, com a saída, com a entrada, e com o sinal de referência. E aqui a gente tem uma função da entrada em função exatamente desses elementos que a gente discutiu aqui. Então, algumas considerações precisam ser feitas sobre o que é que a gente vai tratar para a gente continuar esse estudo, né? Então, a função de transferência, primeiro, a função de transferência a gente vai chamar ela de n de s, vai chamar ela de n de s sobre d de s, né? Denominador, nominador. E o compensador a gente vai chamar de b de s sobre a de s. Então, aqui eu vou ter os polos e aqui eu vou ter os zeros. Então, n de s vão ser os zeros de g de s, d de s vão ser os polos de g de s. Do mesmo jeito, b de s, polos de c de s e a de s, polos de c de s. Uma coisa importante que precisa ser mencionada é que esse modelo ele vai ter que ser baseado em frações de polinômios coprimos, de frações racionais. O que é que isso significa? Que eles não vão ter raízes em comum, que n de s e d de s não têm raízes em comum, ou seja, todas as raízes são polos, todas as raízes de d de s são polos, todas as raízes de n de s são zeros. Mesma coisa vale para B de S e A de S, tá? O que torna o problema de modelagem sete de equações lineares, porque a gente passa a não cortar nenhum zero com polo aqui. E aí, o que é que acontece, né? Quando a gente adiciona aquele compensador para fechar a malha, adiciona aquele compensador e fecha a malha, a gente tem que a gente pode dizer que a função de transferência G chapéu, a gente pode chamar ela exatamente do Y de S sobre o R de S. E aí, essa equação, a gente pode obter exatamente através do sinal de entrada, né? Se a gente manipular a equação do sinal de entrada que a gente tinha lá, a gente consegue encontrar que Y de S mais Y de S C de S vai ser C de S PR chapéu de S. E aí, seguindo, né, quando a gente isola o Y de S sobre o R de S, a saída sobre o sinal de referência, a gente chega
que aí a saída sob sinal de referência é exatamente a saída dividida pela entrada, né? Se a gente pensar bem. Então, pegando a nova função de transferência geral, a gente consegue chegar a essa equação de que eu vou ter o ganho multiplicando o compensador, multiplicando o G chapéu de S, e eu vou ter 1 mais C de S, G de S. Uma coisa que a gente precisa perceber aqui é que, apesar de que aqui eu não vou ter... Aqui é onde acontece a mágica da alocação dos polos, né? Que é aqui que eu vou alterar realmente os polos da minha equação. Eu altero os polos realmente da minha equação. E aqui a gente está admitindo que... E aí, se a gente admitir que esse polo é 1, a gente consegue chegar a uma equação mais ou menos assim, ó, em que aqui eu vou depender... Aqui eu vou formar os novos polos, né? E aqui eu vou ter os zeros exatamente igual ao G de S e ao C de S, o N e o B. Eu não altero os meus zeros, mas eu vou alterar os meus polos, eu vou variar o valor dos meus polos. E aí, vendo um pouquinho dessa teoria, né, dessa teoria de introdução, vamos para exatamente a parte de regulagem e rastreamento. Quando a gente pensa em problema de regulagem, a gente está pensando que o sinal de referência vai ser igual a zero. Então, a entrada aqui, eu tô dando uma entrada zero para que o y tenda a zero no infinito. E quando eu falo de problemas de rastreamento, eu estou falando que o sinal de referência, meu Rzinho lá, ele vai ser diferente de zero. Para fins de estudo aqui, a gente vai utilizar esse R sendo uma função degrau, tá? Pode ser equivalente a uma função qualquer, mas nesse estudo a gente vai considerar R sendo RT de A, um A podendo ser qualquer número real. Então, a gente vai tratar de uma função degrau, o step. E aí a gente tem exatamente, se a gente transformar isso aqui do domínio do tempo para Laplace, a gente tem que R de S é A sobre S, que Y de S vai ser, se Y de S sobre R de S é igual a G de S, então se a saída pela entrada vai ser igual a função de transferência, eu vou ter que Y de S vai ser G chapéuzinho de S, R de S. Que aí, transformando isso tudo, eu tenho que R de S é G de 0 de S, A sobre S. Tá? E aí, se a gente aplicar o teorema do valor final da transformada de Laplace, a gente tem que o limite de y, quando t tende a infinito, y de t, aí eu transformo aqui para Laplace, limite de s, y de s, igual a s, g de s, a sobre s, e isso tendendo a infinito vai dar exatamente a g0 de a. G0 de a, cortou essa com essa, G de 0 de a. E G0 de A, se a gente pegar G0 de S, a gente tem essa fórmula aqui, né? PNS, B de S e a função. E para que a gente rastreie A, eu tenho que G de 0 vezes A tem que ser igual a A. Porque eu tenho que, para que haja o rastreamento, G de 0 tem que ser igual a 1. Então, essa vai ser uma função essa vai ser uma condição para que a minha função transferência ela consiga rastrear o meu sinal de referência, o meu R. E aí, se eu tenho G de 0 igual a 1, eu fico com essa configuração, né? O F de 0, o N de 0, B de 0, vezes o ganho. E aí, se eu inverto, se G de 0 é igual a 1, quando eu inverto isso aqui, eu tenho que meu ganho vai ser F de 0, B de 0, N de 0. Então, para isso, eu tenho que B de 0 e N 0 não podem, tem que obrigatoriamente ser diferente de 0.
N e B fazem parte dos zeros do sistema. Não, pera. Bora lá, cadê? N e B fazem parte dos zeros do sistema. Eu passei demais. N e B faz parte dos zeros do sistema, quer dizer que não pode haver nenhum zero igual a zero. Não dá errado isso aqui. E isso, exatamente, ter isso igual a zero, implica que o sistema não seria biblistável. Ou seja, se a gente quer pensar um pouquinho sobre isso, a gente consegue, se a gente pensar um pouquinho sobre isso, a gente consegue deduzir que para um sistema ser regulável, ele precisa ser biblistável, apenas ser biblistável. E para um sistema ser rastreável, ele precisa não só ser biblistável, mas o G de zero tem que ser igual a 1. E a gente falou muito em teoria, né? Vamos fazer um exemplo. Então, dada a função de transferência G de S abaixo, alocar os polos para que o sistema seja estável e fazer com que ele rastreie qualquer função degrau. Então, essa função ela vai ser resolvida, essa primeira parte, essa mesma função de transferência, ela vai ser utilizada em outros vídeos mais na frente. Mas a gente tratando ela, aqui a função de transferência, S menos 2, S ao quadrado menos 1, certo? E fazer com que ele rastreie qualquer função degrau, seja estável e rastreie qualquer função degrau. Então, a gente pensando assim, para ele rastrear qualquer função degrau, ele vai ter que ser biblistável. Então, bora lá. Aqui está a nossa função, né? S menos 2, S ao quadrado menos 1. Bora lá. Passo 1. O que é que eu preciso fazer primeiro? Preciso escolher o valor de M. Então, como minha função de transferência tem grau de número igual a 2, o valor de M deve ser, no mínimo, N menos 1. Então, a gente pega 1, porque eu vou ter somente uma resposta, vai simplificar os cálculos, vai simplificar nossa vida, né? Passo 2, né? O passo 2 vai ser escolher arbitrariamente os polos. Em exercícios que vão ser resolvidos mais à frente, esses polos também são escolhidos arbitrariamente. Aqui a gente escolheu os mesmos. Vamos escolher menos 2 e menos 1 mais ou menos J. Logo, o novo polinômio característico vai ser S ao cubo mais 4S ao quadrado mais 6S mais 4. E aí, no passo 3, a gente tem que separar os coeficientes D e N para mostrar a matriz SM, né? Então, 1S ao quadrado menos 1, tá aqui o meu D, e o meu N, 0S ao quadrado mais 1S menos 2. Então, eu monto a minha matriz, que vai ser explicada nos próximos vídeos como que monta. Eu monto minha matriz SM, menos 1, menos 2, 1, 0. Monto minha matriz, e aí eu resolvo essa multiplicação de matrizes com A0, B0, A1, B1, vezes SM, para o compensador de grau 1. E eu vou conseguir, para o compensador de grau 1, que aí eu vou conseguir obter exatamente esse compensador aqui. Esse compensador aqui. Quando eu substituo esse compensador, eu vou obter a resolução mais detalhada dessa equação, vai estar no vídeo de equação de Diofantina, tá? Resolvendo esse sistema de equação, eu encontro o meu compensador, e substituindo o compensador na minha função de transferência, eu tenho essa equação, tá? Substituindo na minha equação de transferência, eu consigo ter essa equação. Nota que se a gente colocar P igual a 1, o sistema ele tem regulagem, mas para que ele rastreie qualquer sinal degrau, a gente precisa dar um ganho diferente de 1. A gente precisa dar um ganho diferente de 1. E aí, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso encontrar o P para que o sinal seja rastreável. Então, o P aqui vai ser F0, B0, N0. Eu substituo os valores, já que eu tenho B, eu tenho N, e eu tenho o F. Pego os valores para S igual a 0 de todos e encontro que P é igual a 6 sobre 23. Substituo aqui na equação e eu tenho a minha função de transferência aqui. Ó. Então,
E aí eu encontro a minha função de transferência, eu encontro os meus valores para que o sistema seja, faça com que o meu sistema rastreie qualquer função degrau. Aloquei os polos arbitrariamente e fui seguindo até encontrar o valor de P necessário para que eu consiga fazer o sistema ser rastreável. Entretanto, quando a gente faz o sistema ser rastreável, dado um sinal de referência R, né, a gente precisa também considerar muitas vezes que esse sinal, que pode haver um desvio, pode haver um pequeno desvio na dinâmica do sistema. E, havendo esse desvio, a função de transferência pode sofrer alguma alteração. Por exemplo, se a gente antes estava tratando, ó, não está aqui. Se a gente antes estava tratando de S menos 2, S ao quadrado menos 1, vamos supor que ela sofreu uma variação pequena, ela passou a ser S menos 2,1, S ao quadrado menos 0,95, ou seja, mudou um pouquinho, mas isso pode alterar o sistema. Se a gente aplica o compensador e o ganho para qual o sistema rastreava uma entrada degrau, que a gente encontrou na semana passada, que a gente encontrou no exercício passado, eu tenho a minha nova função transferência aqui. E aí eu consigo identificar, né, que apesar do sistema ser biblistável, não tem cancelamento aqui, a saída, quando t tender ao infinito, ela não vai tender a 1. Ela vai tender a 0,7875. Ou seja, eu vou ter um erro de rastreio. Eu não vou conseguir rastrear o meu sinal de referência. Então, o que é que acontece, né? Essa imagem aqui a gente está mostrando exatamente o ômega t, que é o sinal de distúrbio a ser corrigido, né? Estou entrando com distúrbio aqui no meu sistema. E o rastreamento robusto é exatamente a maneira de corrigir esse sinal indesejado com a inserção de um termo para rejeitar o distúrbio. Então, esse termo, ele funciona exatamente como um multiplicativo no denominador do compensador. E deve ser exatamente o mínimo denominador comum entre o sinal de referência e o sinal de distúrbio, e ele vai afetar a função transferência e cancelar os polos instáveis do distúrbio de referência. E a gente tem as equações, né? Usando ainda aquela parte de denominador e numerador e denominador que a gente está acostumado nas questões anteriores. E aqui a questão do ômega S, exatamente, da parte do distúrbio. E aí, vamos ver um exemplo, né? Dada a função de transferência abaixo, a gente vai utilizar a mesma função de transferência, alocar os polos para que o sistema seja estável e ainda fazer com que ele tenha rastreamento robusto a qualquer função degrau. Então, bora lá. Eu tenho o G de S aqui, né? Eu tenho o G de S aqui. E S menos 2, S ao quadrado menos 1, mesma função. Primeiro passo, né? O que é que eu preciso? Eu preciso escolher o modelo interno do sistema, a gente vai ver um pouquinho mais sobre o modelo externo mais na frente. E tal, ômega. Ômega, não é ômega, acho que é ômega. Ômega S igual a 1 sobre S. Escolhi o modelo, escolhi ômega S, 1 sobre S. Então, monto minha equação aqui, igual a F de S. Montei minha equação. E aí, eu vou ver qual é o grau de ds ômega S. O grau é N3. Como a S e B de S precisam ter grau M de pelo menos N menos 1, então M vai ser igual a 2. Logo, Fs tem grau de N mais M igual a 5. Concorda? N mais M igual a 5, certo? Selecionando arbitrariamente os polos, então a gente seleciona também arbitrariamente os polos, vamos lá, menos 2 mais ou menos J, menos 1 mais ou menos J2. A gente tem a seguinte equação, Fs, substituindo os valores que a gente já tem de ADS e BDS. E aí, eu vou precisar montar a minha matriz SM, só que agora eu vou montar com os coeficientes ds, ômega S e ns.
monto aqui, ds ômega s está aqui, ó. S ao cubo, 0s ao quadrado, menos 1s, e ns, 0s ao cubo, 1s menos 2, certo? Montei a matriz, mesma coisa, vou calcular essa equação aqui, vou calcular o SM aqui, e eu chego exatamente a esses valores, 50, 85, 66, 30, 8 e 1. Calculado isso, eu tenho exatamente os valores aqui, ó, A0, ó, 1, A2, B0, B1, B2. Jogo eles para cá, exatamente na minha equação do compensador, né? B de S, A de S, ômega de S agora. Substituo todos os valores aqui, trago B2, B1, menos 25, 127, 8 e 1. Trago para cá. E aqui eu encontro o meu compensador com a multiplicação no denominador, como falado lá na frente, com a multiplicação no denominador da correção para o distúrbio, que aí a gente vai ter exatamente o rastreamento robusto. Então, esse, como eu falei no início, né, esse foi o primeiro vídeo de uma série de 3 vídeos que a gente vai falar sobre alocação de polos, em sistema de realimentação unitária. O primeiro falou sobre rastreamento, esse primeiro falou de rastreamento robusto, o segundo vai falar de equação de Diofantina, e o terceiro sobre o princípio do modelo interno. As referências utilizadas foram o Shen, né, o Shen, Linear System Theory and Design, terceira edição, e é isso, obrigada.